Bom dia pessoal, meu nome é Rafael Rodrigues do segundo F e hoje a gente vai fazer uma entrevista com o professor Jota, mas como ele não veio, ele não pôde estar aqui hoje, a gente vai fazer por vídeo transmissão. Eu irei fazer as perguntas agora e depois teremos as respostas. Professor, o que você acha do romantismo? Olá, beleza galera? Bom, bacana a tecnologia porque a gente pode bater um papinho assim mesmo estando longe, né? Antes de mais nada queria agradecer o fato de terem me convidado para participar disso. Então sigamos. O que eu penso sobre o romantismo? Eu acho que a sociedade hoje ela está muito corrida. E o fato de ela estar muito corrida acaba fazendo com que a gente deixe de ter algumas ações que são simples, né? Mas que são muito proveitosas do ponto de vista das relações, dessas inter-relações, das relações humanas. E ser romântico eu acho que é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente acha que as mulheres são muito românticas e que nós homens devíamos ser românticos. Como por exemplo mandar flores, sermos cavalheiros, abrir a porta, puxar. São coisas interessantes para serem feitas, de fato. Obviamente que esse romantismo que eu estou falando deve ser um pouco diferente daquele que vocês estão estudando, né? Porque vocês estão estudando isso enquanto um estilo literário, né? Alguma coisa dentro da língua portuguesa, de um movimento literário, filosófico, enfim. Mas eu acho que ser romântico, eu acho que ainda tem espaço no mundo de hoje. E nós deveríamos ser sempre românticos. Românticos com as pessoas, se a gente pudesse dizer ser romântico com a vida, ser romântico com a natureza. Porque eu acho que o romantismo ele encerra uma coisa muito interessante chamada amor. E como a gente vive uma sociedade hoje muito corrida, muita correria, talvez falte um pouco dessa questão do amor. Então eu acho que dentro desse romantismo, como vocês devem estar estudando romantismo com R minúsculo, né, seria bem interessante que a gente pudesse manifestar isso com pequenos gestos, pequenas palavras, diferentemente daquilo que se prega hoje, dessa materialização. Então eu acho que seria basicamente isso. Sejamos todos românticos. Românticos são. Nós somos. Sejamos. Beleza? Ok. A segunda pergunta. Sabemos que esse trabalho, além de trazer a experiência vivida de características próprias do romantismo, tem o objetivo de melhorar a vida do aluno, como na sociedade, como no seu meio social, suas responsabilidades e seus conceitos de vida. O que você acha sobre isso? O trabalho deveria ficar somente no próprio romantismo? Sim, em relação ao trabalho, de que maneira esse trabalho poderia fazer com que isso acrescentasse alguma coisa na vida de vocês alunos? Obviamente, quando a gente fala de vocês alunos, nós sendo professores, a gente não se exime dessa responsabilidade, né? O objetivo do trabalho, obviamente, é fazer com que o aluno tenha contato com toda forma de conhecimento, né? Se nós partimos do pressuposto de que nós somos seres de linguagem, e a linguagem permeia a gente, nós nos inauguramos como seres sociais. A partir da instituição da linguagem, toda forma de linguagem ela vai ser um processo de inter-relação das relações humanas. E obviamente que isso, enquanto figura literária, enquanto uma forma de expressar, eu acho que esse movimento ele teve a sua importância, claro, porque ele trazia uma espécie de encantamento do endeusamento de uma pessoa, de um sentimento, de uma paixão, desse amor, né? Amor às vezes desiludido, às vezes idealizado, enfim. Mas é interessante porque a ideia do trabalho ela é multidisciplinar, né? Então você vai ter aí elementos da biologia, elementos da própria sociologia, da filosofia, do português como um todo, da questão geográfica, da questão histórica. Então, o bacana desse trabalho é que ele traz para você uma ideia de que o saber humano ele nunca é isolado, ele não é compartimentalizado. Ele é um saber macro, é um saber amplo, em que até naquilo que a gente estuda, por exemplo, a língua portuguesa,
E quando você faz um trabalho dessa magnitude, desse tamanho, você acaba percebendo que tudo está interligado. Né? Quer dizer, existe um contexto histórico que trouxe esse sujeito para desenvolver esse tipo de pensamento. Esse pensamento ele surge das relações que existiam de poder, das relações que existiam entre as pessoas. Né? As doenças, no caso, eu acho que a tuberculose, ela acaba tendo uma ingerência, uma influência sobre esse movimento. Então, quando se propõe um trabalho como esse, o que se espera é que nós tenhamos uma visão macro. E essa visão macro ela é fabulosa, porque a gente deixa de esquecer, a gente tenta esquecer, tenta fazer com que o aluno esqueça que ele tem 2 aulas disso, 2 aulas daquilo, 2 aulas daquilo. Quando na verdade ele pode ter uma aula ali e verificar que existem elementos muito fortes daquela aula aqui. Ou seja, que a vida ela é muito completa quando você consegue entender as relações que existem entre os vários saberes humanos. E eu acho que por esse aspecto esse trabalho é simplesmente fabuloso. Bom, eu acho que seria basicamente isso. É um trabalho multidisciplinar, muito amplo e de um ganho acadêmico e, sobretudo, talvez mais do que acadêmico, pessoal. Porque é um desafio você sair desse pensamento cartesiano, de um pensamento linear, para de repente você achar inter-relações em coisas que supostamente não teriam ligações. Então eu acho fabuloso e espero que vocês mergulhem de cabeça e façam esse trabalho da melhor maneira possível. Ok? Terceira pergunta. Sabemos que o romantismo é uma arte que foi iniciada no século XIX. Essa arte está presente nessa sociedade nos dias de hoje? Bom, a terceira pergunta que vocês mandaram para mim, ela refere-se ao movimento romantismo com R maiúsculo, estilo de época, que aliás é a essência do trabalho, a questão do trabalho. De fato, o que se procura é se existem resquícios ou ligações entre aquilo que foi feito, criado no século XIX e o que nós temos hoje. É claro que parece que a idealização do ser humano ela continua, né? De uma forma diferente. Antes você tinha a idealização por conta do amor, do afeto, da idealização do eu. Hoje a gente trabalha com o eu ideal também, né? Com essa idealização. Só que essa idealização, por causa, eu acredito eu, nos meios de comunicação, ela passa muito pela questão da aparência, né? Nós criamos modelos, beleza, pessoas que são belas, mas são belas com base em que critério? Então alguém estabelece esse critério e isso é passado para nós. Uma outra coisa que eu acho interessante, talvez, um resquício, que são coisas similares, antes você tinha a questão da escrita, né? Dos poemas, da forma como você expunha isso, você colocava isso para fora. Hoje, como nós estamos numa sociedade que é completamente capitalista, eu acredito que boa parte daquilo que nós acreditamos ser romântico está diretamente ligado à questão econômica. Ou seja, o que é uma pena, mas seria basicamente a materialização do meu afeto, a materialização do meu amor. Então, se eu sou um cara romântico, por exemplo, eu vou levar a minha namorada, a minha esposa, enfim, alguém para ir jantar fora. E esse jantar fora não pode ser em qualquer restaurante, porque as conotações implícitas da simbologia desse restaurante vão determinar se aquilo é romântico ou não. Então você tem um padrão que é estabelecido, um padrão de que luz de vela é romântico, a luz incandescente não é tão romântico assim. Você dá um presente do dia dos namorados, do dia enfim, esse dia específico para alguma coisa. Então eu acho que é uma questão mercadológica aí muito forte, mas não deixa de ser resquícios daquilo que a gente viveu, né? Porque quando se gosta, quando se ama, quando se está apaixonado, você tem um processo de idealização mesmo. Minha avó falava uma coisa que eu achava muito interessante, ela dizia: quem ama o feio, bonito lhe parece. E é basicamente isso mesmo. Quando a gente está apaixonado, boa parte daqueles detalhes que numa situação normal nós não suportaríamos, não nos agradaria, a gente acaba relevando. E essa relevância eu acho que é uma espécie de idealização do outro, né? Eu idealizo aquele outro e aí a gente consegue ter mais ou menos uma ideia daquela da completude, né? Do coração. Eu sou isso,
a outra pessoa isso e a gente junto faz um coração muito melhor. Então eu acho que alguns resquícios daquilo do século XIX a gente vai carregar, como eu acho que mesmo antes, talvez, do século XIX, isso já deveria existir entre algumas pessoas. Talvez não sistematizado como uma condução literária, né, como uma condição histórica dentro da cultura humana, mas eu acho que sempre houve, sempre existiu, e eu acho que vai acabar sempre existindo. As formas de se manifestar isso é que talvez possam ser diferentes, mas eu acho que seria basicamente isso. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês façam um excelente trabalho, que esse trabalho seja fabuloso. Valeu, um abraço. Obrigado, tchau. São as perguntas de hoje. Boa final de semana.